Então, seguindo o conselho de Viktor Frankl, que ele foi médico, psiquiatra e foi prisioneiro do campo de concentração de Auschwitz, no sul da Polônia, ele foi autor de várias obras, incluindo esta obra Em Busca de Sentido, que eu já comentei em outros vídeos, né? Então ele diz aqui nesse livro que quando a situação for boa, desfrute-a. Mas no caso de morte, a situação não é boa, então não temos como nós desfrutarmos. Quando a situação for ruim, transforme-a. Mas uma vez que a pessoa se foi, como reverter essa situação? Então, é uma situação ruim que nós não conseguimos transformar de volta, mudar aquela situação, trazer a pessoa de volta à vida. Então sobrou a terceira opção que Viktor Frankl diz, que ele nos sugere. Quando a situação não puder ser transformada, transforme-se. Então esse é um ponto interessante. Então a frase inteira é: quando a situação for boa, desfrute-a. Quando a situação for ruim, transforme-a. Quando a situação não puder ser transformada, transforme-se. Então aqui eu trago um caso que ele mesmo relata nesse livro, Em Busca de Sentido, Viktor Frankl. Ele diz que uma vez ele atendeu um clínico geral, já de mais idade, que ele foi fazer uma consulta com o Viktor Frankl, que fazia atendimento psiquiátrico, né? E ele comentou que aquele médico não conseguia superar a perda da mulher que tinha falecido já há 2 anos e que ele amava muito, amava acima de tudo. E que aquela pessoa estava numa situação de depressão profunda devido a essa perda da esposa. E aí ele ficou pensando como que ele poderia ajudar. E uma pergunta que o Viktor fez para aquele médico foi, a pergunta que Viktor Frankl fez para o médico foi: o que teria acontecido, doutor, se o senhor tivesse falecido primeiro e a sua esposa tivesse que sobreviver? E o médico respondeu: teria sido muito terrível para ela teria sofrido muito. E aí o Viktor continuou: então veja bem, doutor, ela foi poupada desse sofrimento e foi o senhor quem a poupou desse sofrimento. Mas agora é o senhor que precisa fazer o sacrifício no lugar dela. Então o médico olhou bem nos olhos do Viktor Frankl, não disse nenhuma palavra, apertou a mão e deixou o consultório. E o Viktor Frankl escreve nesse livro também que sofrimento, de certo modo, ele deixa de ser sofrimento no instante em que encontra um sentido, como o sentido de um sacrifício, que foi esse caso. Então, quando nós encontramos o sentido daquele sofrimento, nós deixamos de sofrer. Então essa é a experiência que Viktor Frankl nos traz nesse caso. E ele também, ele tem conhecimento de causa, ele tem autoridade para dizer isso, porque ele foi um sobrevivente do campo de concentração de Auschwitz. E ele vem ajudando pessoas a ressignificarem as ocorrências para superarem esses sofrimentos. Então, é importante nós percebermos, diante da perda de um ente querido, qual o sentimento que nós realmente estamos tendo. Será que não houve um pouco de egoísmo da nossa parte, vendo apenas o nosso lado do sofrimento? É importante nós pararmos para refletir sobre isso, né?